dessa nova etapa aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui do Excel, estão conseguindo visualizar? Pessoal? Ah, não, professora. Não? Tá Não, tem vendo? que compartilhar a tela. Tá certo, vou compartilhar novamente. Então, como a gente viu no início, a parte do método de Range-Coulter, como é que a gente vai precisar fazer. Então, agora, eu vou mostrar para vocês a seção 1.3, seção que vai ter o Excel, uso do Excel, na prática 1. Estão visualizando agora? Sim. Agora tá. Pronto. Então, são exemplos básicos sobre a aplicação dos conceitos de processos químicos com a ferramenta Excel. Não vai dar para fazer muito, porque a gente não vai estar usando a ferramenta aqui, mas vocês vão ter uma ideia geral, e aí na semana da prática, já com o Excel, vocês vão conseguir realizar isso. Então, a gente vem aqui o conteúdo dessa aula, né? É apresentar a ferramenta Excel e a importância do uso nos cálculos. Então, vou mostrar uma planilha, como é que vocês inserem uma fórmula manualmente, função lógica e condicional se, e a função lógica e condicional se ou, que são as mais usadas, realizando os cálculos em uma planilha e só, inicialmente. Então, por que é importante usar o Excel? O Excel é uma planilha eletrônica que fornece ferramentas para efetuar cálculos por meio de fórmulas e funções. E também para analisar dados. Então, ele tem diversas ferramentas que a gente pode usar. E ainda tem o Solve, que é uma ferramenta a mais, que a gente pode fazer macro, pode usar métodos computacionais, programar, dá para programar, entre outras coisas. Então, por que usar Excel? Por conta da disponibilidade, ele tem no Office, todo mundo tem o Office, e no Office tem o Excel, né? Facilidade de uso, ele é fácil de usar, a maioria já conhece. As variáveis, você pode nomear as variáveis, porque tem ferramentas e softwares que você não pode nomear. Integração, ele é em português. Tem a biblioteca de funções. Integração, porque você pode integrar o Excel com outros softwares, entendeu? Você pode importar arquivos do Excel para outra ferramenta, você pode exportar. Então, ele tem muita integração com outras ferramentas e com outros softwares, o que deixa fácil de usar. Abrangência, nacional e internacional, e simples de usar. Então, aí a gente tem aqui a planilha. A primeira definição é conhecer a planilha do Excel. O que tem de informações nessa planilha, né? A gente sabe que na planilha do Excel, ao abrir o Excel, a gente tem a pasta de trabalho, que é chamada pasta 1, aqui embaixo. Pasta 1. Aí, nessa pasta 1, a gente tem a planilha Plan 1, Plan 2 e Plan 3, aqui, que são essas abinhas que chamam... Tem gente que chama orelhinha do Excel, mas são as planilhas. Você pode criar quantas quiser aqui. Cada planilha, ela é constituída de 16.777.216 células. Então, imagine como ele tem uma boa capacidade. E essas planilhas, essas células são distribuídas de A e V. E 256 linhas. Então, em 256 colunas aqui, do lado da coluna, a gente tem as colunas de A até IV. Essas colunas aqui, A, B, C, D, vai até IV. E as linhas vai de 1 até 256, sendo que nomeadas de 1 a 65.536. Essas linhas aqui. Então, eu posso ter essa quantidade de linha, de 1 a 65.536. Após a coluna Z, eu venho com a coluna AA. Então, o alfabeto vai de A até Z. Aí, quando terminar a coluna Z, a próxima coluna seria A. E quando terminar a coluna Z, a próxima vai ser BA. E assim por diante, até você conseguir preencher tudo.
Cada célula é referenciada pela letra da coluna, seguida pelo número da linha. Então, essa célula aqui que você chama é o indicador de uma célula ativa, quando ela está assim, tá vendo? Selecionada. Aí essa célula significa, qual o nome dessa célula? A1, porque o A é o que está na coluna e o 1 é o que está na linha. Se eu quiser a célula M5, eu venho aqui, ó, na coluna M e conto o número 5 linhas. Aí na linha 5, eu tenho a célula M5. A planilha de Excel também tem a barra de menu, que é essa daqui, igual ao Word. O nome da célula, que é aqui em cima, fica o A1, tá vendo? O nome da célula. Onde você selecionar, vai aparecer aqui o nome da célula. Barra de fórmulas, que é aqui, e barra de ferramentas. Então, é bem parecido com o Word e com o PowerPoint, porque é do Office, né? Então, tem uma configuração parecida. Depois disso, o que é que vocês precisam saber? Toda vez que você for fazer uma conta no Excel, você, para digitar o asterisco é a multiplicação, o menos e o mais é normal, e o chapeuzinho é a potência, certo? Então, são as ferramentas de soma, multiplicação básica, né? Para somar é mais mesmo, para subtrair é o menos, e para multiplicar é o asterisco, e para elevar a 2, elevar a 4 é o chapeuzinho, o circunflexo, entre os números. Só que para você fazer uma conta, tipo, essa conta aqui, ó, 3 ao quadrado mais 2... É o que isso aqui? Vezes é? 2 vezes 3, não estou nem enxergando. Você tem que digitar primeiro dentro da célula o igual. Então, tem que começar com igual. Igual, aí depois você começa 2 mais 3. Então, você coloca igual, 2 mais 3. Aí ele vai dar o resultado. E aperta Enter. Ele vai dar o resultado, 5. Se você quer 2 vezes 3, você coloca igual, 2, asterisco, 3. Aí aperta Enter. Ele vai dar 6. E assim por diante, você vai construindo as fórmulas que você quiser, sempre colocando parênteses e colchete. Igual vocês aprenderam lá nas expressões numéricas, lá na quinta série, quando a gente faz. Resolve primeiro parênteses, depois chave, depois colchete. Nem lembro mais a ordem. É parênteses, chave e colchete, a gente. Esqueci a ordem lá do primeiro grau. Então, desse mesmo jeito, vocês vão montar as equações para resolverem, certo? Na planilha. E aí tem as funções lógicas. Essas funções lógicas, elas são muito usadas para vocês resumirem e para vocês encontrarem um resultado numa planilha. Um resultado, tem uma planilha com 100 linhas, 200 linhas, e você quer um resultado da linha 102. Então, com a função lógica, você consegue chegar no resultado rápido. Você também usa as funções lógicas para você pintar uma célula, colocar uma condicional. Se o resultado der correto, você pinta de verde. Se tiver errado, vermelho. Então, tem isso para verificar também. Tem a questão, por exemplo, se você quiser escolher um fluido laminar ou turbulento, você pode colocar uma cor para laminar. Você define que se for laminar, o reino diz é tanto. Se for turbulento, o reino diz é tanto. Aí você bota um condicional de cor, e aí ele pode pintar. Então, você pode brincar com Excel com essas funções lógicas. As mais usadas são a função condicional se, que você tem como função testar condições e desviar ou não o fluxo da programação. Você tem a condição testada, o conteúdo se verdadeiro e o conteúdo se falso. Então, você faz o teste. Isso aqui, infelizmente, só dá para explicar melhor já fazendo no computador, tá? Mas a função dela é essa. Outra função lógica é o i e o ou. O i ou o ou serve para quê? Valor lógico 2. Então, se for laminar, pinte de verde. Se for turbulento, pinte de vermelho. Então, é para fazer uma lógica esse se. Sempre depois da igualdade. A função ou também é um valor lógico, né? São funções lógicas. E
valor lógico 1, valor lógico 2, valor lógico n. Você pode fazer quantas lógicas quiser. E são as condições que deverão ser testadas. Então, ou vermelho ou azul, ou verde ou amarelo. E aí você vai criando lógicas dentro do que você quer procurar. Também essas três funções, se, e ou, vocês só podem testar mesmo, entender, compreender, fazendo na prática. Não tem como, teoricamente, explicar. E a realização de cálculos na planilha, né? Então, para você realizar um cálculo na planilha, é muito simples. Você vai criar uma planilha, suponha que queira calcular o volume de um gás ideal. Vou pegar uma coisa bem simples. Variando isotermicamente na temperatura de 300 Kelvin, pressão de um atm e constante universal dos gases, o R, esse valor. Obtendo a lei do gás ideal, que você sabe que é VRT sobre P. Aí você vai pegar uma planilha e coloca na célula A, por exemplo, na célula 1 eu coloquei temperatura em Kelvin. Perceba que os números não devem ter unidades. Aí na célula 2 eu boto, na célula 2, o valor da temperatura, 300 graus. Aí na C eu vou colocar a pressão em atm, qual o valor? Então boto sempre na primeira o valor que eu quero, o valor não, é quem eu quero com a respectiva unidade. E nas células, eu coloco o valor nas próximas células. Então, coloquei aqui o valor de 1, da temperatura, e o valor do R, as unidades em cima. E aí, eu quero calcular esse V. Então, eu vou colocar a fórmula aqui. A fórmula seria igual, essa fórmula seria igual, porque eu quero calcular V, V aí igual, R, aí eu aperto aqui, ó, na célula R, coloco multiplicar, que é o asterisco. Depois eu aperto na célula T, nos 300. Depois eu clico na barrinha, que é dividir. E clico na célula P. Então, eu consigo fazer essa célula ficar uma equação, uma fórmula que vai usar esses valores da planilha e calcular. Já me dá o resultado direto. Então, eu consigo fazer várias continhas rápido, porque se eu tiver 10 temperaturas aqui e tiver 10 pressões diferentes, o R é constante, eu consigo ter 10 volumes diferentes, calculados rapidamente, certo? Então, onde é que eu posso estar usando? Eu também tenho como rastrear dependência e rastrear precedentes. Como é que eu faço isso? Eu clico na célula onde está e eu vejo com quem ela está se comunicando. Aí eu consigo ver de quem ela depende para eu ter o valor da fórmula. E os precedentes também. Dependentes e precedentes. Dá para a gente verificar isso. Outra solução aqui de planilha eletrônica é o seguinte, você também foi dado aqui, você irá preparar uma planilha eletrônica para efetuar os cálculos do número de Reynolds e descobrir qual é o regime de escoamento, se é laminar ou turbulento. Aí você põe de novo. Eu tenho a temperatura, você põe aqui na coluna A, temperatura, 25 graus, a massa específica, 876, o Mi, eu tenho V, que é a viscosidade cinemática, velocidade, quilômetro por hora, porque eu sei que aqui é velocidade e não viscosidade cinemática, porque o quilômetro não está ao quadrado, se tivesse era viscosidade cinemática. V é quilômetro por hora, é a velocidade, que transformando para metro por segundo, faz a conversão aqui, ó, e aí para metro por segundo dá 13.100. Aqui também a conversão de 148 para metro. E aí eu tenho Reynolds. Então, quem é Reynolds? Qual é a fórmula de Reynolds? Rho VD sobre Mi. Eu tenho Rho, tenho. Então, eu posso colocar Reynolds aqui. É igual a quem? Rho, aí eu clico aqui na célula de 800. Coloco igualdade para começar. É igual a Rho, aí eu clico no 800 aqui nessa célula. Vezes o asterisco. Rho vezes V, aí clico na célula de 13.100, que já está em metros por segundo. Rho VD, diâmetro. Aí eu venho, o diâmetro está em pé, mas eu quero em metro. Clico na célula aqui do metro. E coloco a barrinha de dividir. E ponho o Mi, que é esse valor 0,21. Então, eu consigo calcular o número de Reynolds rapidinho. Por aqui.
Aí dou um Enter, ele já me dá o valor de Reynolds. Agora, para saber se ele é turbulento ou laminar, eu posso pegar essa célula aqui e configurar com uma lógica. Olha aqui, me ensinando a fazer a lógica. Eu coloco igual e coloco a função se. Aí eu vou colocar a lógica. Primeiro, essa célula G é a do valor do Reynolds. Aí eu estou dizendo se G5, porque está em 5, ó, G da coluna e 5 da linha. Se G5 for menor ou igual a 2.300, aí eu boto ponto e vírgula e coloco a condição lógica. Sempre entre aspas quando eu escrevo nomes. Laminar. Eu estou dizendo que se essa célula G5 ela for menor ou igual a 2.300, o meu escoamento é laminar. Eu quero que ele coloque como laminar aqui, nesse H. Aí, ponto e vírgula, se G5 for maior ou igual a 4.000, aí eu coloco ponto e vírgula novamente, coloco a condição, entre aspas, turbulento. Ponto e vírgula, aí coloco que se não for nenhum dos dois casos, é o último caso, que é transição. Ele vai ser transição, então eu não preciso mais configurar nada. Ou seja, se não tiver nesses dois critérios que eu coloquei, vai ser o terceiro. Aí eu já botei direto, transição. Fecho, dou Enter. Aí ele colocou que era turbulento. Então, ele que encontrou essa condicional. Então, a função condicional serve para isso. Então, ele mesmo encontrou e fez automaticamente. Então, se eu tiver muitas colunas para fazer, muitas linhas para analisar, essa função se ela me dá uma lógica que eu consigo fazer rápido. Entendeu? Porque aqui eu estou com um valor, mas imagina que eu tenho 1.000 valores para checar. O seu gerente te deu uma planilha com 1.000 valores de escoamentos e ele quer que você passe para ele rapidinho quantos são turbulentos e quantos são laminar. Você põe essa condicional, rapidinho você tem o valor da planilha e entrega para ele em questão de 2 minutos. Então, para isso que servem essas planilhas eletrônicas. Vocês podem fazer o curso de Excel, eu coloquei aqui. Tem um curso muito bom, que esse curso eu já fiz. Inclusive, hoje eu ensino Excel avançado. É o curso ele tem online e tem pago também, né? Tem de graça e pago. É hashtag treinamentos. Então, tá aqui o site e vocês podem entrar esse carinha aqui, ó, que explica. Às vezes ele tem uma chamada quando vocês estão postando o vídeo do YouTube. Então, ele tem o curso do Excel básico e com o professor João, é João o nome dele. Então, assim, você consegue fazer o básico, basicão, sem pagar nada. Tem várias ferramentas lá que dá para fazer o básico. Aí o avançado, aí que você precisa pagar. O intermediário, por exemplo, esse daí que eu passei para vocês é um Excel básico. Essas funções lógicas são as funções básicas e essas planilhas eletrônicas são as mais simples. Essas equações e fórmulas, tudo isso é Excel básico. Então, essa parte de Excel básico dá para fazer tranquilo pelo YouTube. Você põe lá o que você quer, põe hashtag treinamentos, ele vai estar explicando, ele é excelente. Vocês vão aprender bastante. Então, quem quiser já ir adiantando, se caso as aulas demorem a retornarem, se só retornar em agosto, eu vou disponibilizar essa aula no portal e a outra. E vocês têm o livro de vocês também. Então, vocês entram no site, no YouTube, vê as aulas dele de Excel e vão tentando responder os exercícios do livro de vocês na sessão, sempre as sessões 3, 1.3, 2.3, 4.3 e 5. 1.3, 2.3, 3.3 e 4.3. Todas essas são os cálculos de balanço de massa usando o Excel. Então, vocês podem tentarem fazer para adiantar, porque se só voltar mesmo em agosto, para vocês não ficarem parados. Já é uma forma de vocês aprenderem uma ferramenta boa, né? Importante para a engenharia e continuar treinando, ok? Alguma pergunta? Terminei. Não, professora, nenhuma pergunta. Então, deu para dar uma... Quem não conhece nada de Excel, deu para pelo menos, né? Saber usar algumas coisinhas. Então, é isso. Aí, vocês agora vão estudar para as avaliações de vocês
E a gente vai conversando pelo grupo, tá joia? Eu vou disponibilizar essa aula gravada e também a aula do PowerPoint lá no portal, tá joia? Então, eu vou terminar aqui a gravação. E boa tarde para vocês. Bom restinho do final de semana, que eu tenho outra aula agora de Mecânica dos Fluidos, 5 horas, a próxima. Quem dessa turma está em Mecânica dos Fluidos, já fica ligado que vai começar umas 5h20 por aí. Certo? Tchau, Quem tiver alguma professora. dúvida, tchauzinho. Se a gente não se vê por enquanto mais, né? Vamos conversando pelo grupo. Fiquem com Deus. E espero que vocês tenham aprendido alguma coisa nesse semestre. Mesmo sendo telepresencial. Deu para aprender alguma coisa? Hein, Gabriela, ainda estou aqui. Fiz uma pergunta se vocês aprenderam alguma coisa de princípios de processo esse Sim, semestre. professora, Sim, deu. Deu um professora. Sim, deu. feedback aí para mim? Vocês acharam o quê? Sim. Aprenderam mesmo? Gostaram da disciplina? Uma pena que a gente não estava presencial, né? Eu fiz o possível para tornar, Justamente. mas deu Para para mim, eu aprender. particularmente gostei, sim. Gostei bastante. É uma pena que não foi totalmente presencial, né? Isso. Mas comparado com, vocês disseram que tiveram uma disciplina, não sei se foi cinética, foi uma disciplina que vocês não tinham aprendido nada, nem o que era, assim, uma reação. E aí, pelo menos nessa, mesmo sendo telepresencial, vocês conseguiram acompanhar os conceitos? Sim, eu particularmente acompanhei tudo. Eu procurei fazer aulas no PowerPoint, uma aula bem alegre para vocês não dormirem. Vocês verem que meu PowerPoint é bem enfeitado. A ideia é que vocês não durmam, que consigam, né, ficar mais tranquilo. Um dia que eu fui só usar o livro, foi péssimo a ideia do livro. E assim, eu fiz o que eu pude. Óbvio que o presencial ainda, com certeza, ainda é melhor, né? Assim. Mas a gente fez o que pôde, certo? Pois tá bom, gente. Tchauzinho e até o próximo semestre, né? Quem ainda estiver lá e se eu tiver também. Quais são as próximas disciplinas do semestre que vem de vocês? Eu vou pagar, acho que operações unitárias, termodinâmica. Tem outras que eu nem sei ainda. Certo. Então tá bom. Até o próximo semestre. Tchau para vocês. Tchau, professora.